Olá, investidor. Eu sou Leonardo Conegundes, cofundador da Smartbot. Estamos aqui hoje para fazer a análise da terceira rodada do primeiro Campeonato Brasileiro de Robôs Investidores. Olá, investidor. Meu nome é Alex, sou analista de qualidade aqui da Smartbot. Vou junto com o Léo aí fazer a análise. Bem, pessoal, essa última semana a gente teve pregões com alta no índice, queda no dólar. A gente teve aí uma oscilação do dólar em torno de 90 pontos de queda. Grande parte disso feita nos dois últimos pregões, quinta e sexta-feira, a gente teve uma amplitude aí de mais de 120, 130 pontos. E no índice a gente teve uma alta de aproximadamente 1.500 pontos. E a gente vai mostrar aqui hoje, ao longo da análise, como que os robôs conseguiram aproveitar essa volatilidade para performar bem e assumir as primeiras posições aí do ranking, não só da terceira rodada, como também melhorar suas posições no ranking geral. Beleza, mas antes de a gente fazer a análise dos robôs, vamos dar uma passada aqui pelas novas funcionalidades que tem no placar, para ajudar os competidores aí a se situarem de como está a situação. Então a primeira novidade que a gente tem aí é a posição aberta dos robôs, que a gente consegue ver pelo placar geral, né, quais robôs estão com posições abertas atualmente e quais não estão. Uma outra coisa interessante que agora temos para mostrar é o gráfico de patrimônio. Aqui a gente consegue ver nas rodadas que já se encerraram o patrimônio dos robôs que ficaram no top 3. Então aqui a gente consegue ver os 3 primeiros aqui. Nessa semana a gente teve uma situação bem legal, que é que o primeiro e o terceiro colocado, os robôs foram do mesmo competidor. E esses robôs são interessantes que eles buscam a tendência do dia inteiro. Então eles pegam as oscilações do início do dia, usando os indicadores de média móvel, e com isso eles buscam prever como vai ser a tendência do dia inteiro. É um robô com uma possibilidade de retorno muito alta, mas também tem um risco alto. Então cabe a cada investidor analisar se atende ao seu perfil, né? Um outro robô interessante aqui que usa o cruzamento de 3 médias é o segundo colocado, o Bot SO4. Ele não teve trades perdedores no período, né? Todos os trades foram vencedores e ele teve um 0 de drawdown então, né? E o fator de lucro dele foi infinito por causa disso. E ele foi o primeiro colocado no índice. Analisando aqui o gráfico dos primeiros colocados, a gente vê que o segundo colocado ele veio constante aqui, ganhando um pouquinho todos os dias. Nenhum dia ele perdeu, né, como a gente já mencionou. Mas já o primeiro colocado, ele teve uma crescente alta no meio da semana. Então ele começou mais tranquilo, com um ganho menor, e no meio da semana ele deu uma guinada aí e alcançou a primeira colocação. O terceiro colocado, ele performou melhor no início da semana aí. Terça-feira ele teve um dia muito bom e depois ele teve algumas perdas, mas recuperou no final da semana, conseguindo aí o terceiro colocado. Bem, pessoal, analisando aqui os grandes destaques da terceira rodada, a gente não pode deixar de dar os parabéns exatamente para os 3 primeiros colocados. A gente tem, igual o Alex colocou, o primeiro e o terceiro robô sendo do mesmo competidor. Então, repetindo algo que aconteceu aí na segunda rodada, o mesmo competidor colocando 2 dos seus 4 robôs aí no ranking, no pódio. Nesse caso dessa rodada, primeiro e terceiro lugar. Medalhas aí de ouro e de bronze. Esse competidor vai levar as 2 premiações. A gente entra em contato aí com você ao longo dessa semana. E a gente teve também, igual o Alex colocou, o segundo colocado sendo de um competidor que tem performado bem ao longo das primeiras rodadas também, não apenas nessa terceira. Um destaque muito interessante que é bom de se fazer, quando a gente olha para o resultado da competição, é muito importante a gente olhar de forma geral e não apenas rodada a rodada. Então, será que esses robôs que estão hoje performando bem na terceira rodada, eles foram bem na segunda, foram bem na primeira? Como que eles estão no resultado geral? E a gente observou que o terceiro robô dessa semana, o PSC-1M, ele conseguiu ficar entre os 7 primeiros
nas 3 rodadas. Então, na primeira rodada, ele ficou em 5º lugar, fazendo 3 trades e acumulando um lucro de R$ 1.260. Já na segunda rodada, ele também fez 3 trades, acumulando um lucro de R$ 2.155. E nessa terceira rodada, ele fez 4 trades, acumulando um lucro de R$ 1.730. Então, ele ficou bem positivo nas 3 semanas, operando 5 contratos de mini dólar, totalizando um lucro aí de R$ 5.145. A gente observa que esse lucro ele já foi até alcançado por outros robôs em rodadas específicas. Então, se a gente pegar, vamos ver aqui, por exemplo, na segunda rodada, a gente teve um robô que fez só naquela rodada R$ 6.175, só que em outras rodadas ele não conseguiu manter esse ganho muito expressivo. Enquanto esse robô que terminou na terceira colocação dessa semana, ele vem acumulando semana após semana lucro. E se a gente olhar ele agora no ranking geral, após ficar em 5º, 7º e 3º, ele está na primeira colocação. No momento aqui da gravação, ele inclusive está posicionado na compra do mini dólar de 5 contratos com preço médio de 3.795,5. E ele fez, vamos reparar aqui, 10 trades. Reparem que ele não é um robô muito vencedor no sentido de taxa de acerto. Então ele tem apenas 50% dos seus trades vencedores. Porém, quando ele acerta, ele ganha muito mais do que quando ele perde. Então isso resulta para ele um fator de lucro de 2,64. É um resultado realmente muito expressivo. Fatores de lucro acima de 1 são aqueles considerados bons, acima de 2 são realmente muito bons. E a gente pode considerar que aí ao longo de 3 semanas já completas e uma 4ª semana aí recém-iniciada é sem dúvida um grande resultado. Um outro robô que merece destaque é esse 6º robô da terceira rodada, o PSC4. Ele é um robô que acumulou aí ao longo dessa terceira rodada R$ 1.200 aproximadamente, e ele é um robô do mesmo competidor que na rodada passada, dos 8 primeiros lugares, ele ocupava 4, ele ocupou 4. E por consequência, se a gente analisar o gráfico geral, esse Hydra Dollar 5, no gráfico geral, ele também ocupa hoje uma boa colocação, está na 7ª posição, e existe um outro robô do mesmo competidor na 4ª colocação. Então reparem que a gente começa a observar alguns clusters de robôs de um mesmo usuário ocupando posições lá em cima do ranking. Um outro caso interessante, deixa eu voltar na terceira rodada. Se a gente analisar esse 8º colocado da terceira rodada, vejam que ele fez 5 trades, então é um volume aí pequeno, mas todos eles com lucro, 100% de taxa de acerto, dando um profit factor aí de infinito, né? E um drawdown de 0%. Isso significa, como o nosso drawdown aqui ele é diário, que a cada dia o robô evoluiu o seu patrimônio e foi ganhando dia após dia. Esse robô, o CR7 do lado, ele terminou em 8º lugar essa terceira rodada. Se a gente analisar esse robô CR7 do lado, ele terminou em 8º lugar nessa terceira rodada. E ao ver a posição dele no ranking geral, a gente vê que ele está em 11º lugar, mas com resultados estatísticos excelentes. A gente tem uma taxa de acerto que beira 90%, o que ainda para uma amostra pequena de 15 trades, mas já um pouco considerável para day trade de 3 semanas de quase 90%, isso é realmente muito bom, e um fator de lucro de quase 2, 1,98. Então realmente esse CR7 do lado é um outro robô que não está no pódio aí do nosso ranking geral, mas que merece destaque pelo desempenho que vem tendo consistente ao longo aí dessas 3 semanas. E por fim, eu queria destacar também aqui no ranking geral o robô que ocupa atualmente a 9ª colocação, o FMRT Campeonato 4. A gente olha que o fator de lucro dele está maior do que 4, se eu não me engano, o maior fator de lucro de todos os top 30, sim. 4,15 fator de lucro. Reparem que ele tem uma taxa de acerto ali próxima dos 50%, 57,14%, tendo executado 7 trades
E um outro ponto de grande destaque, um drawdown menor do que 3%. O que isso significa? Não teve nenhum pregão em que ele viu uma desvalorização do seu capital superior a 2,78%. Isso é muito difícil de conseguir. Ele entra num pregão e o máximo que ele viu de perda para o pregão seguinte foi 2,78%, muito provavelmente também o menor drawdown dos 30 robôs. Não, a gente tem até outros aqui que fizeram poucos trades, um fez 3, o outro fez 6 trades e que estão com 0% de drawdown. Então são robôs que operam pouco, então a maioria dos pregões sequer entra em alguma posição, mas que estão aí ainda obtendo 0 de drawdown, e o robô que ocupa agora a 23ª posição, ele tem um drawdown de 1,5 percentual e fez no total 10 trades. Então a gente tem aí de novo algo que eu comentei na rodada passada e que vale a pena reforçar. A gente tem que ter um olhar mais completo para todos esses 30 robôs. Quando a gente resolveu fazer esse ranking, inicialmente a gente ia mostrar apenas o top 10. Só que a gente resolveu expandir isso justamente para conseguir mostrar que não necessariamente aqueles robôs que obtêm o maior saldo ou o maior lucro são aqueles que mais nos interessam. É muito provável que alguns de vocês vejam robôs com fator de lucro 2 e percentual de acerto 87%, como esse CR7 do lado, e percebam, de acordo com a análise aí dos parâmetros, que vocês podem fazer também, quem está participando do campeonato, percebam que são robôs que se adequam ou podem se adequar perfeitamente ao seu modo operacional. Então, esses são os meus destaques aí dessa rodada, Alex. É isso aí, é bem interessante ver os robôs, principalmente que têm tido consistência semana após semana, né? E mesmo que não estejam no top 3 ou no top 5, eles têm performado de forma interessante aí toda semana, dando um resultado geral bom. Esses são os que mais me chamam a atenção. Maravilha, gente. A gente está terminando essa análise da terceira rodada. Hoje, segunda-feira, vocês vão receber essa análise aí, e a gente vai fazer a análise da quarta rodada ainda esta semana, logo que acabar a quarta rodada. Então, assim que terminar o pregão, a gente vem fazer essa análise que logo em seguida vai para vocês, para que a gente possa na segunda-feira fazer um apanhado geral de tudo que foi esse campeonato ao longo aí dessas 4 semanas. A gente vai ter aí uma análise mais completa de robôs que performaram bem semana após semana, ou que, quem sabe, pode acontecer de um robô que até então está escondido, está andando ali meio de lado, ou ainda não deu muito as caras dele chegar nessa quarta rodada e conseguir algum avanço, alguma evolução de patrimônio aí, se a gente tiver um mercado volátil, igual a tendência tem sido essa nas últimas semanas. Dependendo do que tiver por vir aí, a gente pode até ter uma surpresa no ranking geral nessa última semana, a depender aí do que o mercado vai trazer pra gente. É isso aí. Então, até a próxima análise aí. Bons trades a todos os investidores. Obrigado a todos, pessoal. Até a análise de sexta da quarta rodada, e segunda a gente faz o apanhado geral de todo o campeonato. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.